Poderoso Deus e poderoso Pai, que habita no mais alto do céu, aqui toda honra, toda glória, Senhor, é dada a Ti. Ó Pai querido, nessa manhã o Senhor venha nos encher de poder, de bênção do Espírito Santo, para que nós possa, Pai, passar essa mensagem para os nossos internautas no Brasil e no mundo. Que venha nos confortar, venha falar o nosso coração mais uma vez, Senhor, para que nós seja, Pai, abençoado e iluminado pelo Teu poder. Dai porção dobrada, Senhor, do Teu Santo Espírito, para que nós venhamos mais, cada dia mais entender, nos capacitar de Tua santa e gloriosa palavra. Abençoe todos os internautas, todos que estão assistindo, Senhor, que essa palavra entre como aroma suave em seu lar, que dissipe as trevas, Pai, e resplandeça a luz em qualquer recinto onde essa palavra entrar. Assim eu te peço que perdoe os nossos pecados, em nome de Jesus, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos. Mais uma vez, eu levo essa mensagem a todos os lares desse Rio Grande do Norte, para que não dizer do mundo inteiro, através da internet, do canal do YouTube, né, das digitais, e assim, plataformas digitais. O Senhor venha nos confortar, nos iluminar nessa manhã, para que essas palavras não fiquem só vagando pelo ar, mas ela penetra, tanto na mente como no coração daqueles que estão necessitados, com depressão, depressivo e outras coisas mais. Assim eu peço que cada um de vocês pegue um caderno, uma caneta, e vamos abrir a nossa Bíblia, pegar a Bíblia, o computador de mesa, o notebook, ou mesmo, até mesmo o celular, ou a Bíblia mesmo, que nem essa daqui, ó. Eu tenho aqui a Bíblia Sagrada. Tem outra aqui, aliás, tem 3 Bíblias aqui, perto de mim. Graças a meu Deus. Tem com fartura. E você pega a sua também, talvez a gente está empoeirada, assopra a poeira dela. E vamos falar do amor de Deus. Aqui, vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus, no Evangelho de Mateus. O primeiro livro do Novo Testamento. Vamos abrir no capítulo 26. Capítulo 26 de Mateus. Para que vocês procurem com calma, para essa mensagem ela seja uma mensagem poderosa. No capítulo 26, eu vou para o verso 36. O verso 36 do texto sagrado diz assim: Em seguida foi Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai vós aqui, enquanto eu vou ali orar. E levantando consigo, e Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer, se angustiar. Então lhe disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Triste até a morte. Então lhe disse: Está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa-se de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Verso 40. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nenhuma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entre em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tomando-se a terceira vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não for possível, passa-se de mim este cálice, que eu não beba, faça-se a tua vontade. Verso 43. E voltando, achou outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Verso 44. Verso 45, aliás. Então voltou para os discípulos e lhe disse: Ainda dorme? Repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Verso 46. Levantai vós, vamos, eis que o traidor se aproxima. Eis que o traidor se aproxima.
Aqui Jesus aqui era uma quinta-feira, meus queridos irmãos, uma quinta-feira trágica, uma quinta-feira de decisão na vida do Senhor Jesus. Ali era a decisão de sim ou de não, de vida ou de morte. Mas Jesus, ele estava ali pronto, decidido para nos lutar, para nos dar a vitória e vida eterna. Assim, era uma tarde de decisão na vida do Senhor Jesus. Aquela quinta-feira turbulenta, quinta-feira, talvez a quinta-feira mais turbulenta, mais terrível, mais triste na vida do Senhor Jesus. Porque ali ele estava levando o peso de toda a humanidade. Jesus vinha de onde? Vamos falar, muita gente fala de jardim, 2 jardins. Tem muita gente que gosta de jardim. Quando vem falar em jardim, para mim é flor. Jardim para mim é de flor, né? De rosa e botões. Quem gosta muito de jardim, mulher. O homem gosta, mas a mulher gosta muito mais. Porque a mulher é chegada mais à flor do que o homem, né? Mas ali era 2 jardins. Eu falo do jardim do Éden e o jardim do Getsemane, né? Getsemane. Ali é 2 jardins belíssimos. O jardim era um céu na terra. O jardim do Éden, antes do pecado, era um céu na terra, era maravilha, né? Cheio de ave, cheio de animais, que não brigavam, animais mansinhos. Ele e Adão dominava a ave do céu e até os répteis da terra, até dos mares, dos peixes do mar, né? Animal marinho. Assim que acontece? Esses 2 jardins, o jardim do Éden e o jardim das oliveiras, né? O Monte das Oliveiras. Mas esse jardim passou a ser um jardim de amargura, um jardim de desprezo, jardim de ponta aguda, um jardim que não tem espinho, um jardim que não caía fogo seca, e findou depois do pecado. Esse jardim foi desmoronando cada vez mais. Mas mesmo assim, Jesus, ele vinha da pregação. Ele entrou em Jerusalém, lá no cenáculo, no fundo de Jerusalém, ele com seus discípulos. Depois ele saiu do cenáculo e atravessou toda Jerusalém. Jerusalém naquela época era pequena, em meia hora, um trajetório de meia hora atravessava toda Jerusalém. Passaram pelo Monte Sião e atravessaram e chegaram perto do Vale de Cedron, e lá estava o quê? No pé do sopé do Monte das Oliveiras. Ali no meio estava o quê? O jardim do Getsemane. E aí Jesus naquela tarde e noite, ele foi subir no jardim do Getsemane. Ali ele ia com seu discípulo, mas deixou os outros discípulos lá embaixo e levou quem consigo? Pedro, João e Tiago. Os 2 filhos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E meus amados, que ali Jesus, quando ia subindo o Monte das Oliveiras, ele começou a se entristecer. Começou a se entristecer porque ele ia levando ali todo o peso do pecado da raça humana, de toda a humanidade. E ali, diz que ele subiu, diz que ali já era noite, diz que a lua pascual, a profeta Eliade disse que brilhava no firmamento, claro como o dia. E lá de cima ele via Jerusalém, as tendas de Jerusalém, que era a época da festa. Ali, pessoal, os peregrinos vinham, armavam ali, enchia de tenda. Ele via aquela tenda e a cidade de Jerusalém calma e tranquila. Enquanto a cidade de Jerusalém estava calma e tranquila, o Senhor Jesus não se encontrava calmo nem tranquilo, meus amados. E ali ele foi subindo. Diz que muitas vezes cambaleando, em tempo de cair por terra, os seus discípulos notaram a postura dele. Diz que muitas das vezes se asseguraram ele para que ele não tombasse, não cair. O Monte das Oliveiras era o lugar especial do Senhor Jesus, onde ele costumava sempre ir ali, o Monte das Oliveiras. Muitas das vezes era para descansar. E muitas vezes ele foi para passar a noite em oração, em comunhão com o Pai, para que o Pai iluminasse ele, desse força para ele conseguir levar esse evangelho à frente. Assim, meus queridos irmãos, assim Jesus, ali era um lugar peculiar de Jesus Cristo.
E muitas das vezes ele foi com seus discípulos, subiu ali para descansar. Era um lugar mais calmo, mais tranquilo. Lá em cima, eles ficavam a um quilômetro e meio, mais ou menos, da cidade de Jerusalém. E assim ele subiu. Mas eu falei em 2 jardins, não foi? 2 jardins. Só que um jardim era o jardim do Éden. Ali, Adão caiu em pecado, no jardim do Éden. E o segundo Adão caiu de joelho para levantar o primeiro Adão. No jardim do Getsemane, meus amados. E no jardim do Éden, Eva traiu Adão. E no jardim do Getsemane, Judas traiu a Cristo, mas não levou. E no jardim do Éden, Adão regou o jardim com lágrimas. E no jardim, meus amados, do Getsemane, o segundo Adão regou o jardim com gota de sangue. E ali se vê a diferença. Enquanto um caiu no pecado, outro caiu do joelho para levantar o que caiu no pecado. Mesmo assim somos nós hoje, quando nós caímos no pecado, que nós também caímos de joelho pedindo a Cristo, Ele nos perdoa, meus amados, do pecado, porque Jesus vê essa terra, Ele sabe o que é ser pecado. E ali ele ficou no jardim, diz que quando chegou lá em cima do jardim do Getsemane, ele deixou que o povo, que os discípulos, determinou que o discípulo ficasse ali, uma distância, diz que um tiro de mão, não sei, que a faixa de 15 metros mais ou menos, ou 20, e foi orar. Diz que ele já saiu pálido, cambaleando, já caiu por terra ali, e diz que se agarrava, o profeta Eloá diz que ele se agarrava ao chão, à terra, e pedindo, ó Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice que eu não beba. Mas diz que ali ele não via a resposta do Pai. Ali o silêncio era o que ele ouvia, e isso era o que cortava mais o coração de Jesus. E ali ele ficou, meus amados, se agarrando ao solo e pedindo a proteção do Espírito Santo. A profeta, novamente, a profeta americana, ela fala que ele tinha medo que fosse conduzido dali para outro lugar, para que não ficasse mais distante do Pai. E isso assim aconteceu. Ele se gemia, disse que gemia alto, gemia alto. Os discípulos talvez não ouvissem, porque os discípulos já dessas alturas já estavam dormindo. E ali ele gemia alto e contorcia, porque ali ele sabia que ali era uma decisão de vida ou de morte. Ou ele decidia nos salvar, ou então se ele decidisse desistir e ir para onde está o Pai. Nós hoje era tudo completamente entregue a Satanás. E Satanás tomou, usurpou essa terra. Tomou da mão de Adão e Eva, o nosso primeiro pai que caiu no pecado. E ali, meus queridos irmãos, até Adão foi expulso do jardim do Éden. E ali começou a terrível trajetória de Adão e Eva. Então, meus queridos irmãos, o que acontece é que o pecado faz isso. Espera que eu estou fazendo a pregação aqui, gravando. Eu estou, meus amados, aí o que acontece que o pecado faz isso no ser humano. O pecado é terrível, meus amados. O pecado faz nós se separar de Cristo. E diz que Cristo, Jesus, se levantou-se dali e veio para onde está a sua pequena igreja. E quando chegou lá, como foi que ele encontrou a sua pequena igreja? Dormindo. Oh, que lástima. Que desafeto ao nosso Deus. Ele caminhou 3 anos e meio com Jesus. Nunca Jesus precisou do seu discípulo para completamente nada, só para conduzir com ele e fazer companhia e ensiná-lo. Mas no dia que Jesus precisou dele, eles falharam. O ser humano é assim. No momento que nós mais precisamos, nós falha. E assim os discípulos falharam com Jesus. Jesus voltando
novamente, continuou a mesma oração, as mesmas palavras. Não é pecado, meus amados, a gente orar por um santo querido, a gente orar por alguém que você determina orar por 2 ou 3 pessoas, repetir as mesmas palavras. Quando você repete as mesmas palavras 2, 3 vezes, é porque você está determinado aquela oração com fé, que ela chegue até o trono de Deus. E Jesus não foi diferente. Ele orou pela segunda vez as mesmas palavras. Meu Pai, se é possível, afasta-se de mim esse cálice que eu não beba. E assim foi que continuou ali. A profeta Eloate disse que ali, aquele lago era tão grande, tão profundo, tão terrível, que o Espírito de Deus tremeu diante dele. E ali ele estava como um homem comum, ele não podia usar os seus poderes, não, de maneira alguma. Jesus não podia usar os seus poderes. E isso cortava o coração, porque para todo lado que ele olhava, sabia que nem um papel carbone, um emaranhado de treva. Ele não via o céu, ele não via a claridade. E assim, meus amados, porque ali quem era? Isso era as hostas do maligno, as trevas, os anjos caídos de Satanás. Que ali olhava, só via como uma nuvem escura. E ele ali, sozinho, pedindo proteção, orando ao Pai, mas ele não via resposta. Muitas das vezes, a profeta diz que muitas das vezes ele pensou em desistir, meus amados. E ali ele ficou, aí veio novamente e voltou para onde estava a sua pequena igreja. Pedro, João e Tiago. Por que Pedro, João e Tiago? Porque devia ser os 3 amigos mais próximos dele, mais íntimo, mais de confiança, porque foi esses 3 discípulos que quando Cristo ressuscitou a filha de Jairo, ele estava lá presente a Jesus Cristo. Se nós for aqui para Mateus, capítulo 17, vamos para Mateus, capítulo 17, voltar para Mateus, capítulo 17, que diz assim, capítulo 17, verso 1 até o 3, que diz assim: 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João, e levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante dele. O seu rosto resplandecia como o sol, e sua veste tornara branca como a luz. Verso 3. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias falando com ele. Olha, apareceu Moisés e Elias falando com ele. Quer dizer, meus amados, esses 3 também viram, estava lá com Jesus, lá no Monte da Transfiguração. Quando Jesus transfigurou, ele estava ali. Quem Pedro viu, os discípulos viram Moisés e Elias conversando com Jesus. Oh, que maravilha, hein? Era esse mesmo três que estava ali com Jesus, lá no Monte das Oliveiras. Mas ele estava com sono e disse que os seus olhos estavam pesados. Oh, que isso era já os poderes das trevas, que eles não puderam abrir seus olhos para orar. Jesus queria a companhia ali, que a oração é importante na nossa vida. A oração faz nós entrar em comunhão com o céu. Diz que quando nós oramos, nós falamos com Deus. E quando nós lemos esse livro sagrado, é Deus falando conosco. E assim, meus amados, e ele gemia, diz que gemia alto. Dizia, meu Pai, cadê o cordeiro? Mas ele falava, meu Pai, há 1700 anos, outro filho também clamava, pedindo, cadê o cordeiro? Se nós for lá para Gênesis, no início da Bíblia, Gênesis capítulo 22, Gênesis capítulo 22, vamos abrir a nossa Bíblia em Gênesis capítulo 22. Capítulo 22, vamos para o 1, verso 1 até o 8. Ele diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova, e lhe
disse Abraão, este lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, teu único filho Isaque, que ama, e vai-te à terra de Moriá, e oferece ali em holocausto, sobre um dos montes, que eu te mostrarei. E levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus servos, Isaque e seu filho, rachou lenha para o holocausto, e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. A terceiro dia, seguindo Abraão, e olhou, viu o lugar de longe. Então disse a seu servo, esperai aqui com o jumento, e eu, o rapaz, iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e lançou sobre Isaque, seu filho, e ele, porém, levava, mas não o fogo da mão, o fogo e o cutelo. Assim caminhava ambos juntos. Vou ler até aqui. Caminhava ambos juntos. O que é que aconteceu? O anjo do Senhor apareceu a Abraão e pediu o seu filho em holocausto, em sacrifício. Ó, Abraão, quando ele teve Isaque, Abraão já tinha 100 anos, Sara era faixa de 90 anos, sabe que teve esse filho no apagar da luz, e Deus disse para ele que dele ia ter uma grande nação. Como é que Deus pede agora o filho para sacrifício? E também Abraão não se tobibou. Ele, deve ter passado aquela noite, aquela noite de ter sido terrível, ou muito curta ou muito longa. Ele só quem sabia disso. Nem o seu filho Isaque e nem Sara sabia de nada. Amanheceu o dia, ele rachou lenha, pegou 2 dos seus convidados, seus servos, e selou os animais e levaram a lenha, e levou Isaque, e para onde? Procura do Monte Moriá, que fica mais ou menos 1.500 quilômetros de Jerusalém. E ali, meus amados, ele andou um dia, andou segundo dia, no terceiro dia, ele avistou o Monte Moriá. E de lá, quando ele avistou o Monte Moriá, quando chegou lá, no pé do monte, ele falou com os seus servos que ficasse lá, que ele e o rapaz subia para fazer o sacrifício e retornava. Pegou a lenha, colocou no ombro de Isaque, e ele pegou o fogo e o cutelo. Naquele tempo o fogo, porque ele levava o fogo aceso, uma tocha. E assim, meus queridos, foram os dois subindo aquele monte. Isso quando chegou na metade do monte, o profeta Eluate fala que Isaque parou e olhou para o pai e disse, pai, a lenha está aqui, o fogo está aqui, a faca está aqui, mas cadê o cordeiro? Eu sei, meus amados, seu filho único, eu sei que nesse momento o coração de Abraão deve ter chorado por dentro. E ele olhou para o filho e disse, meu filho, Deus proverá um cordeiro. Isaque estava já desconfiado, porque não via cordeiro nenhum e levava todo o preparo para o sacrifício. E assim continuaram a subir. Naqueles 3 dias eles pouco conversaram. Quando chegaram lá no topo do monte, aí Abraão foi fazer o altar do sacrifício. Ele e seu filho. Eu dou por vista, se ele fazia, Abraão era acostumado a sacrificar animais, etc., para o nosso Deus. Mas nesse dia eu sei que foi diferente. Ele chegou, deve ter feito esse altar, se ele é acostumado a fazer em 1 hora, deve ter gastado 2, 3 horas, para que passasse mais tempo com seu filho. E assim, quando ele terminou o altar, ele olhou para o filho, para Isaque, e disse, Isaque, você é o cordeiro. Que palavra dura, hein? Palavra dura você falar para o seu único filho, que já teve o filho, ele já com 100 anos. Oh, meus amados, que terrível momento da vida de Abraão. Mas ele, como considerado o pai da fé, ele não titubeou. Ele chegou, amarrou a Isaque nos pés e as mãos,
e colocou em cima da lenha. Quando ele levantou o cutelo para imolar, com a voz do céu gritou: não, Abraão, pare, Abraão. Isaac não pode salvar ninguém, porque ele também é pecador, né? Ele disse isso para que agora eu sei que você ama o Senhor. Mas por que, se alguém perguntar, irmão, por que Deus levou a Abraão à prova? Meus amados, eu creio e tenho certeza que foi porque Abraão estava colocando Isaac em primeiro lugar na vida dele. Estava adorando, idolatrando Isaac mais do que o Deus Todo-Poderoso. Nós devemos colocar em primeiro lugar na nossa vida a Deus, nosso Pai poderoso. As outras coisas, nós adoramos depois de Deus em primeiro lugar. Aí nós adoramos quem nós quiser depois de Deus, sem ser imagem, escultura, essas coisas. Nós podemos amar quem nós quiser, nossos filhos, nossa esposa, nossa mãe, nosso pai, nosso irmão, mas em primeiro lugar o reino de Deus. E Abraão estava colocando em primeiro lugar, era seu filho Isaac. Foi isso que Deus levou ele à prova, para ele sentir e saber que primeiro nós temos que adorar é o nosso Deus. E assim, meus amados, a pausa que eu dei, se não voltar para o Getsema, está lá. Ali ele disse: cadê o cordeiro? Disse que quando Abraão olhou para o lado, tinha um cordeiro, um carneiro preso na ramada lá, né? Ele foi lá e desprendeu o cordeiro e fez o sacrifício. Para Isaac teve um cordeiro, mas para Jesus teve outro cordeiro? Para Jesus não teve o cordeiro, né? Para Jesus, Jesus era o cordeiro. E lá em João 1,29, né, quando João estava pregando no deserto, que disse que lá vem aquele homem, né, que era Jesus. João Batista não tinha visto Jesus ainda, né? Aí quando ele avistou aquele homem diferenciado, João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A morte de Isaac, meus amados, não ia nos livrar do pecado e da condenação eterna. Não, não ia. E aconteceu que Jesus ficou ali, né, mais ou menos 3 anos e meio ali no jardim de Getsema, se agarrando, né? E diz que ele suou tanto, que diz que suou, lá em Lucas 22:44, que fala que ele suou, meus amados, gota de sangue. Sim, ele suou gota de sangue. Ali que o sofrimento era tão grande contra as potestades das trevas. E diz que 3 anos e meio que Satanás esperava esse momento para chegar ali, para ainda inclinar aos ouvidos de Jesus. O inimigo só chega quando você está mais fraco, desabilitado. Você não vê que quando Jesus foi batizado, que passou 40 dias, 40 noites, jejuando lá no deserto, o que aconteceu? O inimigo chegou lá para tentar ele, no momento mais que ele estava mais fraco, desabilitado, com fome. Ele mandou que Cristo transformasse as pedras em pão. Mas o que é que acontece? E ali ele estava, Satanás chegou também, terrivelmente, falando bobagem nos ouvidos de Jesus. Disse: olha, é por esse povo que você quer dar vida, é por esse povo que você quer morrer, se entregar, aonde o seu discípulo mais querido, mais amável, ele te negou 3 vezes, e o outro discípulo, que é o teu chefe, é o teu tesoureiro, tudo que aquele que te acompanha, teus passos, que fez, ele te traiu, que era com Judas Iscariote, e assim ficou falando. Compensa você dar a sua vida por essa raça caída, essa raça que não te obedece. E Cristo aí nesse momento, que Cristo já estava meio fraco, desabilitado, né? Suando gota de sangue, mas Jesus ficou ali, se torcendo, se agarrando ao solo, naquele orvalho molhado, cocundo, moribundo, e disse que as aves do céu ali baixavam as galhas das oliveiras, das figueiras, diz que baixava, murchava assim, em cima do corpo do seu Jesus. Como que a natureza chorava, meus amados, chorasse com o sofrimento do seu Jesus. E ali diz que todo o céu, toda
mundo não caído estava assistindo aquilo ali, aquela cena, até onde aquele grande conflito ia terminar. E disse que ali, meus queridos, era terrível aquele sofrimento do Senhor Jesus. E disse que todos os anjos do céu, em prontidão, para vir livrar, para vir defender o seu grande comandante, o seu grande general. Mas ele foi impedido. Mas disse que um anjo mais poderoso que tem no céu, que ele ocupa o lugar de Lucifer, disse que veio numa rapidez tremenda. Quando chegou, clareou tudo, e disse que colocou o corpo de Jesus, a cabeça de Jesus, disse que falando no seu tórax, mas no seu colo. E disse que ele veio não para dizer que Cristo não bebesse, mas para dizer: você tem que beber, porque com a sua morte você vai salvar milhões e milhões de pessoas. Diz que mandou olhar para o céu e ver o céu aberto e milhões de milhares de pessoas entrando no céu com o sacrifício de Cristo. Diz que Jesus criou alma nova, coragem, e disse: eu salvo a raça humana, custe o que custar. E ali, meus amados, que palavra bonita do nosso Salvador. E ele ali disse que saiu e foi para onde estava a sua pequena igreja. Meus amados, esse anjo que veio é um anjo poderoso, né? Ele quem avisou lá nas colinas de Belém o nascimento de Jesus. E ali, ele só vem na terra quando é um momento especial, né? E assim, Jesus se levantou-se e foi para onde estava o seu discípulo, a sua pequena igreja. Chega lá e encontrou ele dormindo. Acordai, eis que os traidores se aproximam. E se levantaram e a tumba vinha chegando com Judas, Cariote, os sacerdotes, o sacerdote, a guarda, armada de pau, espada, porrete, etc. E disse que naquele momento Jesus se aproximou, adiantou e disse: a quem buscai? Ele disse que ele disse: a Jesus de Nazaré. Ele disse: eu sou. Diz com essa palavra, meus amados, diz que eles se recuaram 2 passos para trás e caíram tudo por terra. Mais uma vez Satanás ali foi derrotado, caíram todos por terra. Por muito tempo foi que, e nesse momento estava o anjo entre Jesus e a tumba. Ali não era demasiado tarde demais para que Jesus desistisse e subisse ao céu e deixasse que a raça humana entregue a quem? Ao inimigo, porque foi essa raça caída que se entregou, né, que caiu no pecado, foi com medo do fruto proibido, e ali, meus amados, mas diz que Jesus não redou o pé, e diz que eles se levantaram desconfiados, sujos de terra, porque aquela guarda ali, a guarda romana, que nunca tinha conhecido o sabor de uma derrota, e sentiu humilhada ali no chão, todos sujo, e se levantou-se. Jesus perguntou mais uma vez: a quem buscai? Ele disse: a Jesus de Nazaré. E disse que ali, Jesus disse: sou eu. Pegaram Jesus, amarraram as mãos, e Judas veio e deu um beijo, né? E Jesus fala: com um beijo tu trai o filho do homem. E disse que ali, quando Judas beijou, pegaram Jesus, amarraram e conduziram Jesus. Naquela mesma noite, diz que injustamente julgaram e condenaram Jesus à morte. Mas antes disso, diz que Pedro puxou da sua espada e deu um golpe e cortou a orelha de um soldado chamado Marco. Mas diz que Jesus disse que ele deixasse isso e embainhasse a sua espada, porque se ele quisesse, ele pedia ao Pai 12 legiões de anjos e vinha para defender. Mas como o reino dele não era desse mundo, deixasse. Aí disse que ele pegou aquela orelha e colocou no lugar, e mais um milagre ali, mas esse milagre ali não valeu nada para ele. E levaram Jesus, assim começou a noite do sofrimento. De um lado para outro, onde ia andar para Caifás, de Caifás para Herodes, de Herodes para Pilato. Pilato voltou novamente para Herodes. E assim, meus amados, o Senhor Jesus é tão poderoso que Herodes mais Pilato estava intrigado nesse momento, nesse jogo de cintura,
eles se falaram, eles ficaram de boa, até a presença de Jesus faz a pessoa se arrepender do mal que fez um para com o outro. E assim, meus amados, foi que aconteceu, que 12 legiões de anjos é o quê? Diz que a legião de anjos é 5.000 soldados. Então devia ser 5.000 anjos. 12 dá 60.000 anjos. Você vê que um anjo só, nos arraiar dos assírios, numa noite só, matou 185.000, avalie 12, 60.000 anjos. Meus amados, era uma destruição a carnificina. Mas o Senhor Jesus não pediu, porque ele tinha que passar por esse sofrimento, tinha que passar pela morte. Eu não vou adiantar, chegar lá até em Pilato, né, para ver o julgamento dele e levar ele até a cruz do Calvário, porque o tempo já se esgotou. Então a todos, vamos amar esse Deus poderoso, esse Deus que deu a vida por nós, que foi crucificado, ele foi humilhado, foi cuspido, foi chicoteado, e por nós, por amor a mim, por amor a você, que hoje talvez ainda não entendeu a morte de Cristo. Então vamos fechar nossa fronte e vamos falar com o nosso Deus. Querido Deus Santo Pai, que está no céu, obrigado, Senhor, por o Senhor ter se entregado, Pai, aquela cruz terrível, tão pesada que não era sua, aquele chicoteado que o Senhor levou, aquela zombaria, aqueles escarros, aqueles cuspes, aquelas tapas, murro que o Senhor levou, aquela pancada de caniço em cima da sua coroa de espinho, Senhor, que fez ela entrar na sua cabeça e o sangue escorrer pelo rosto e até a barba, escorrer até o chão. Oh, Senhor, como o Senhor sofreu por nós, pecador, que às vezes não merecemos nada disso, Senhor, mas o Senhor fez por amor a nós. Oh, Deus querido, nós só podemos dizer obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Para todos os internados que nos assistem pelo mundo afora, que vejam o sofrimento do Senhor Jesus. E assim ele veio, e esta terra não nos abandonou. Ele hoje ainda está no céu, ainda sendo nosso advogado, intercedendo por todos nós. Oh Deus de amor, oh Deus de poder, fique conosco nessa tarde, Senhor. Nos encha de alegria do céu. É que te pedimos que perdoe todos os nossos pecados, nossas falhas, nossas iniquidades. Em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém, Jesus. Amém, meu Deus.